Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu quero trazer para vocês um vídeo para falar especialmente sobre Banco do Brasil, tá? Aqui nessa notícia, né, você tem um pouco de Santander, Itaú, Bradesco e BB, mas eu já acabei fazendo vídeos separados de Santander e um vídeo junto de Itaú e Bradesco, né, para falar mais ou menos dessa perspectiva para o terceiro trimestre, tá? E não fiz ainda de Banco do Brasil, quero fazer nesse vídeo de hoje. Vamos lembrar que Banco do Brasil é uma das principais ações da minha carteira, né, onde eu tenho uma posição cada vez maior, onde eu recebo um número de dividendo bastante atraente e tenho esse foco, né, essa meta de aumentar as ações ao longo do tempo, desde que, óbvio, né, a gente veja margem de segurança para isso, esteja abaixo do preço teto e o resultado realmente continue se mostrando um resultado bastante interessante. Ah, Bruno, pô, quer dizer que se o resultado cair um pouquinho no curto prazo, você deixa de aportar? Não. Estou dizendo que se por acaso perder o fundamento, que é uma outra história, aí eu deixaria nesse futuro e talvez nem chegue, vamos torcer aqui de aportar, né, e de ter as ações. Mas bom, gente, antes de mostrar para vocês aqui um pouquinho dessa perspectiva do terceiro trimestre, eu já vou dar minha opinião também sobre isso, só convidar vocês para no domingo agora, às 7 horas da noite, tá? A gente vai ter a live de abertura da turma 4 do meu curso, Projeto Investidor de Sucesso com Dividendos, tá? Onde eu te ensino a analisar as empresas, te passo os conceitos, as ferramentas, a calcular preço teto, a montar uma carteira para você conseguir ganhar cada vez mais dinheiro lá no futuro, tá? Ganhar cada vez mais renda passiva e tudo mais. Então, se você gosta de investir em ações, se está procurando investir em ações, quer aprender mais, esse curso é para você. E na live eu vou explicar tudo, a live é gratuita, você ativa o sininho que o link está na descrição e você participa dela para entender tudo, tá? E só dando aqui também um outro conselho, quem é membro do canal, já tem bastante gente que é membro, tem 20% de desconto no curso. Então, se você por acaso quer ser membro do canal, acompanhar os conteúdos esses, as lives semanais e ainda quer fazer o curso, pô, vire membro, porque você tem aquele desconto que vale bastante a pena, beleza? Veja, analistas esperam início de melhora em linhas individuais, isso aqui a gente está falando mais de Santander e Bradesco, e Itaú e BB devem seguir como destaques, ou seja, como aqueles bancos que trazem maior ROI, maior lucratividade e, especialmente o BB, continua pagando um nível atrativo de dividendo. A gente vai descer aqui na notícia, que eu vou ler com vocês depois dar a minha opinião, porque a gente quer falar especialmente de Banco do Brasil. Veja aqui, Banco do Brasil, dia 8 de novembro, a gente vai ter o resultado e vamos lembrar que no dia a gente também tem um anúncio de dividendo. Então fique muito atento quanto a isso. Olha o que o Itaú BBA prevê, tá? Um ROI de 21%, gente. ROI de 21% é muito, muito bom. Bruno, eu não sei direito o que é ROI. Você pode me explicar? Posso. E posso te explicar de uma forma fácil. Você olha o ROI é muito importante para empresas que dependem bastante de um patrimônio grande, tá? Que é o caso especialmente dos bancos, tá? Eles, inclusive, tem até uma questão regulatória, né, de você ter todo um capital ali próprio, tá? E, basicamente, o ROI é a remuneração em cima daquele capital, tá? Em cima do capital do acionista, capital da empresa. Então, você tem aqui, basicamente, uma empresa que está te remunerando 21% em cima disso. E por que isso é bom? Primeiro que você compara essa empresa com seus pares, você percebe que temos pares como Santander e Bradesco rentabilizando a 10%, e você também compara o ROI, de certa forma, como uma prática ali de cuja oportunidade. O que é o cuja oportunidade? Pô, e se eu deixar meu dinheiro em outro lugar? Tá valendo a pena, na verdade, eu deixar em Banco do Brasil? Isso é o cuja oportunidade. Então, por exemplo, você tem uma Selic livre de risco, tá? Sem você fazer nada te remunerando. Vamos chutar aqui. Vamos colocar 12%, tá? Vamos chutar. Quer fazer outro exemplo? Vou colocar qualquer exemplo aqui para não ficar realmente na questão dos números. Vamos colocar 15%, chutando aqui. Então, está te remunerando 15%. O que você espera quando você está correndo risco com o seu dinheiro? Que aquela empresa, que aquele seu investimento te remunere acima dessa taxa livre de risco, que teoricamente seria essa Selic, tá? Que aqui, supostamente, nesse exemplo, ele está falando 15 para não ser nenhum número real aqui. Tá? Então, quando a gente olha para o ROI na casa dos 21, você percebe, opa, tem um spread, que na verdade é o que eu estou ganhando de risco, então para mim está valendo a pena, por exemplo, ao invés de deixar o meu dinheiro parado em Selic. Se esse ROI, por exemplo, tivesse 10 e uma Selic tivesse supostamente 15, veja que não estaria valendo a pena o risco que você está correndo. Era mais fácil deixar o dinheiro parado na renda fixa, sem correr risco nenhum, que ela te remunerava mais. Então é mais ou menos assim que a gente olha, tá? É importante a gente ver para as empresas o ROI crescendo ao longo do tempo, a empresa mantendo um nível de ROI alto, tá? Inclusive, isso atrai bastante investidor. De acordo com os analistas aqui do BBA, olha o lucro, gente, 8,9 bilhões apenas no TRI. A gente está falando, gente, mais ou menos no ano, um pouco aqui do que eu penso, tá? Cerca de 36 bilhões de reais de lucro no ano. Para 2024, eu estimo mais ou menos a mesma coisa, tá? Na casa dos 35, 36 também.
Isso, gente, significa basicamente quase R$ 5 por ano de dividendo por ação de Banco do Brasil. Isso dá mais de 10% de yield. Tá? É importante que você fique atento quanto a isso, porque você compra as ações nos preços cada vez mais baratos, porque seu yield on cost vai melhorando. Então, enquanto a gente tiver um ROI alto e um nível de lucratividade forte, a gente pode sim esperar Banco do Brasil, mesmo nos preços atuais, de 49 e pouco, pagando mais de 10% de yield por ano. Tá? Isso daqui é muito, muito importante. O Goldman Sachs está mais otimista, olha o lucro, em vez de 8,9 eles colocam 9,1 bi. Isso aqui é só num trimestre. Tem banco que vai lucrar 15 bi no ano. Aqui em um trimestre, tá? Banco do Brasil está levando quase 10 bilhões. Tá? Olha o que o Goldman Sachs fala, é 4% de alta no trimestre, comparado a um tri que já foi forte no tri passado também, e 9% no ano. Ano passado também foi forte, então eles estão conseguindo crescer, gente, em cima de uma base forte. Isso daqui que é muito importante. Olha o que eles falam, esperamos que o crescimento dos empréstimos no Banco do Brasil ultrapassará a indústria dadas as fortes tendências para os empréstimos rurais. O Banco do Brasil está ligado ao setor agro. O setor agro é locomotivo do Brasil. Se você acredita no crescimento do agro no Brasil e você quer se posicionar num banco, o Banco do Brasil é a melhor preferência. Se você acredita nessa tendência do crescimento, nessa consolidação, nessa melhora, inclusive, das próprias margens do agro como um todo, acredite no Banco do Brasil, porque é um dos bancos que está forte nessa tendência, tá? Que está forte nesse segmento. De fato, dados do Banco Central do Brasil até agosto mostram que os empréstimos rurais aumentaram 21% no comparativo anual. Então aqui tem tudo para o Banco do Brasil continuar seguindo nessa linha de crescimento, nessa tendência de crescimento forte, com ROI bom e lucro bom. Tá? Os analistas também prevêem crescimento ainda saudável de receita líquida de juros, enquanto as taxas podem expandir 6% no trimestre. Tá? Olha o que eles falam, esperamos uma normalização parcial no custo de risco frente às altas bases de comparação do segundo TRI, consistente com a banda superior do guidance de provisões. Tá? Lembrando, acho que aqui é um outro ponto importante, Banco do Brasil dá guidance. O que é o guidance, gente? Basicamente, o banco pega as principais linhas e fala assim, olha, a gente acredita que nesse trimestre, que nesse ano, esse número vai estar num range de tal a tal. Então isso você consegue até às vezes, se você quiser ser muito conservador, fazer as suas projeções de dividendo usando o piso do guidance, ou seja, sempre os piores resultados. No caso piso para resultados que quanto mais melhor e no caso topo para resultado quanto mais pior. Então se você quiser ser muito conservador, você pode usar o próprio guidance do banco para fazer isso. E a depender do momento, gente, quando a gente estava muito conservador, o próprio guidance do banco tinha muita margem de segurança para comprar. Foi isso que eu falei para vocês. No começo do ano, cara, era bizarro a oportunidade que a gente tinha em Banco do Brasil. Porque você fazia projeções de forma muito conservadoras e tinha muita margem de segurança frente a preço teto. É isso que eu quero passar para vocês. É isso que eu estou tentando trazer sempre nos vídeos aqui. É esse pensamento, tá? A qualidade dos ativos provavelmente deve seguir sob controle, embora a inadimplência no segmento das empresas possa aumentar. Isso, na verdade, acontece para todos os bancos, tá? Finalmente, despesas com o pessoal deverão ser parcialmente impactadas pelo reajuste salarial em vigor a partir de setembro em diante, tá? Na verdade, 2 meses atrás, aqui um mês atrás, mais ou menos, do momento que eu estou gravando esse vídeo. A XP fala aqui que o Banco do Brasil revisou e elevou sua orientação para a carteira de empréstimos. Tá? O crédito rural deve continuar se apresentando forte mais um TRI, apoiando um crescimento sólido na carteira de empréstimos, crescimento sólido e, de certa forma, também um crescimento que é mais seguro do que você crescer, por exemplo, numa carteira de pessoa física, o que traz para a gente essa segurança de que a inadimplência pode até subir um pouquinho na carteira como um todo, mas muito menos do que os seus pares, tá bom? Bom, gente, basicamente aqui a gente, na verdade não tem nenhuma projeção de dividendo aqui deles, eu queria ver se era mais ou menos um pouco diferente da minha, mas eu prevejo aqui, né, no meu cálculo inclusive que eu faço aqui de preço teto, para esse ano de 23 a gente fechar em mais ou menos 4,80, tá? De 4,60 a 4,80 de dividendo. Para o ano que vem, mais ou menos esse mesmo range, podendo ir até a 5, isso dá mais de 10% de yield, gente. Então fica bastante prestando atenção quanto a isso e compre barato, porque a compra barata te garante o yield on cost cada vez melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, valeu, falou, até mais, fui.